fazer uma leitura aqui de um texto aqui. Irmãos, é tão interessante você poder entender como Deus trabalha, né? Nós temos que permitir Deus trabalhar no nosso meio, viu, irmãos? Esse texto, eu estava aqui em oração à tarde, e eu não vou pregar sobre ele, vou só fazer uma leitura. Depois eu quero um dia pregar sobre esse texto, a mensagem está pronta, mas eu quero apenas ler. Os irmãos poderão ficar assentados mesmo. É a parábola da semente. Diz assim, preste atenção, olha para mim. Eu não quero que os irmãos dispersem o seu pensamento, viu? Olha para mim, até porque é muito bom olhar para mim, né? Você gosta, né, Marcos, de olhar para mim? Gosta? Maravilha, né, Vitor? Não é bom? Maravilha, né, irmãos? É bom você olhar para alguém que é sorridente, né, irmãos? Imagina olhar para mim e eu emburrado, né? Não vale a pena, né? Mas quando você está alegre, né? Você é sorridente, né? É coisa jóia. Então, irmãos, olha aqui, ouça. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Os irmãos entenderam? O reino de Deus é como o que, irmãos? Se lançasse um homem lançasse a semente à terra. Fala todo mundo junto, bem alto. Como se o homem lançasse a semente à terra. Vou fazer aí, ninguém ouviu a leitura. Vou fazer de novo. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Então o reino de Deus é o quê? Assim como o homem lançasse a semente na terra. O homem lança a semente na terra para quê? Germinar. Para ela nascer. E quando ela nasce, ela vira o quê? Uma erva, uma planta. E aí depois ela dá mais uma semente, não é assim? Não, frutos. Frutos. Dá muitas? Então vamos continuar. Depois, olha, o homem lança a semente na terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Não sabendo ele como. Você joga um grão de feijão lá na terra, aí você dorme, você levanta, você dorme, você levanta, mas de repente a terra começa a se levantar, ela começa a quebrar. Você pode observar que alguma coisa está brotando ali dentro. É a semente que você lançou. Aí há uma semana mais ou menos, não vai uma semana, 4 dias, eu sou lá na roça, eu sei como é que é isso. Então nasce um pé de feijão, porque você plantou o quê? Feijão. Um feijão. Mas me explica, como que você lançou a semente lá, e agora ela se transformou, e se tornou um pé de feijão, se tornou numa planta. Dá para explicar isso do ponto científico, irmãos? Não. Não dá para explicar. A ciência não sabe. Ela diz que foi a natureza que fez isso. Não, Deus disse que a terra haja sementeira segundo a sua espécie. E agora o reino de Deus, quem é o reino de Deus? Somos nós. Jesus pregava na beira do mar da Galileia e dizia: arrependei-vos, porque, termina o versículo para mim, é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus, a mesma coisa. Então, o reino de Deus é como uma semente. Você planta uma semente, nasce um pé de feijão. Um pé de feijão vai dar no mínimo 10, 20 ou 30 vagens. Não é assim? E cada uma vai dar 5 a 8 sementes. Então vamos colocar aqui
crescer e dar 160 sementes. Você planta 160 sementes, multiplica, irmãos, é algo que fica incontável. No dia 28 de junho, nós reunimos e fizemos uma oração para iniciar esse trabalho. Era quantas pessoas? Quem lembra? 13. Muito bem. Está aí o secretário, doutor, Fabrício Arruda, sabe tudo de internet, viu? Inclusive, eu ainda. Você não anda sem ser ainda, não, né? Deixa eu falar aqui, você vai me ajudando aqui. Eu falei que dá o contato para ele, irmãos. Já esses vídeos são colocados lá no YouTube e nos Face, viu? Então a gente tem que aprender a usar a tecnologia. Não vai usar para ficar colocando coisa errada, não, irmão. Viu? Usa para fazer coisa boa. Então, lá você vai no YouTube e coloca Evangelização do Brasil e o Mundo. É isso, Fabrício? Já tem quantos vídeos? 104 vídeos. Quantas visualizações? 1126. Então nós estamos pregando aqui 20 pessoas, 30 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas, 40 pessoas. Mas nós temos 1126 visualizações. Interessante, né? Não é? Olha, irmãos, o quanto isso aqui é rápido. Então isso é muito interessante, porque não é só no Brasil, não é só em Goiânia, é fora do Brasil. As pessoas estão nos observando. É por isso que nós devemos ser verdadeiramente uma igreja do Senhor Jesus. Viu? Então o reino de Deus é como uma semente. Você planta, mas você não sabe a forma que ela nasce e cresce, dá muitas e muitas sementes. Então a igreja, ela é o reino. E se nós éramos 13, hoje, se contar aqui, eu não sei quantas pessoas, faz esse favor para mim. Alguém conta aí quanto tem? Pode contar, Deus não vai me castigar como fez com Davi, viu? Então, irmãos, imagina daqui até dezembro. O pregador disse que daqui a 90 dias, no dia 4 de novembro, que vai chegar caravanas. Quantos deu, irmão? 32, só os adultos. Só adulto, 32. Naquele dia tinha criança que orou conosco lá, adolescente? Tinha? Não. Então, irmãos, isso significa que já passamos do dobro, estamos no triplo, mas a conta do Senhor Jesus, ela é de multiplicação. Então, se hoje nós somos 30, amanhã nós somos 60. Quem acredita, diga amém. Amém. Depois de amanhã nós somos 120. E está faltando. Está faltando, irmãos. E assim a gente vai crescendo. Agora, como que vai dar esse crescimento? Deus vai fazer. Você joga uma semente lá, você não sabe como. Você sabe que ela nasce, né? Porque Deus abençoou para nascer, não é assim? Só para terminar, alguém na época da antiga União Soviética, que é o único país do mundo que pregava a não existência, isso eu falo de forma oficial, a não existência de Deus, era ensino obrigatório nas escolas, que Deus não existia. Aí um cientista russo chegou numa escola e ele conseguiu fazer um grão de feijão do mesmo jeito. Se você olhasse um verdadeiro e o falso, você não sabia discernir qual que era o verdadeiro e qual era o falso. Assim também às vezes acontece com os crentes, né? Não sabe discernir. E falou: olha, eu provo para você que Deus me exemplo, porque eu fiz um grão de feijão, a mesma coisa do que tem na natureza. Aí o aluno, na sua simplicidade, falou: olha, mas tem uma diferença. Olha para você ver, não tem diferença. Ele falou: tem uma diferença. Mas qual é a diferença?
Vamos fazer o seguinte, vamos ali até ali na horta e nós vamos plantar os dois. Vamos ver qual que vai nascer. Isso é sabedoria de Deus, sim ou não, irmãos? É. Qual que nasceu? O que Deus fez ou o que o homem fez? Deus fez. O que Deus fez. Então o reino de Deus é assim, é como uma semente. Ele vai nascer, nasce uma semente só, nasce e produz centenas e centenas de sementes. Então o reino de Deus é assim. Hoje nós já temos vocês, o reino de Deus aqui, esse particularmente falando, que nós congregamos aqui. Amanhã essa parte aqui está como essa aqui. Ela é mais larga, essa do meio. Depois de amanhã, essa parte. Depois, esse lado aqui, a gente já põe as cadeiras viradas para cá. Depois desse lado, de repente, irmãos, nós temos 400 crentes aqui. Quem acredita, diga amém. Amém. Pronto. Está assinado. Viu? Quando você fala amém, então você está confirmando isso. Mas por que é por causa do pastor Paulo? Não. É por causa de Deus. O reino de Deus é como uma semente. É por causa da nossa fé. Viu? É porque está sendo semeado na semente. E o próprio Cristo diz que a semente é o que, irmãos? Explicando lá para os apóstolos. A semente é a palavra. É a palavra. Semente a palavra, semeia a palavra, você vai colher. Viu? Então o reino de Deus é como uma semente. Ela vai crescer. De repente, sem mais semente, você fala: Jesus, nós estamos com 200 membros participando da Santa Ceia. Nós temos que acreditar nisso, irmãos. É uma semente. Ninguém vai semear uma semente e falar assim, mas não vai nascer. Nós estamos semeando porque nós sabemos que já está nascendo e a cada dia vai ser acrescido o número de pessoas salvas nesta igreja. Viu? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, ponha a fé no seu coração. Olha, nós precisamos de fazer a campanha dos 10 dias, mas bem feita. Nós começamos, mas ainda alguns irmãos não entenderam a importância dos 10 dias. Porque nós precisamos de estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de ser pentecostais. Viu? Para depois nós falarmos a palavra de Deus, e o efeito dessa palavra vai criar no coração das pessoas um desejo de aceitar Jesus. Eu disse para vocês aqui, não é difícil uma igreja crescer, irmão. A igreja não cresce quando o pastor ou quando a própria igreja não tem fé. Pedro, ele pregou em uma pregação, quase 3.000 almas aceitou Jesus e batizou. E por que nós temos que ficar 10 anos em uma igreja de 30 ou de 40 ou de 50 crentes? Não, 10 anos tem que ter pelo menos 5.000, né? Mais, né, Nilson? Mais, né? Estou misturando seu nome com o pastor, presidente da convenção. É Nilson e Nilton. De repente você vai ser presidente da convenção, né? Nós vamos montar uma convenção aqui, irmãos. Quem acredita, diga glória a Jesus. É, uma convenção pentecostal. Né? Eu estive lá na convenção lá em Brasília, onde a Marina Silva congrega, na L2 Sul, né? Ela congrega lá, eu estive lá, fui recebido lá, viu? Mas nós vamos formar uma convenção aqui, irmão, amém, irmão? Amém. Em nome de Jesus, porque é a promessa de Deus. Aleluia. Vamos ler a Bíblia agora, vamos celebrar a ceia. Glória a Jesus.